vamos tratar de um tema bem sensível. Segundo um estudo inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou mais de 200 mil pessoas desaparecidas de 2019 a 2021. Isso equivale a 183 casos de desaparecimentos por dia. Eu convidei para conversar comigo sobre esse tema a Ivanise Esperidião, que é presidente da Associação Mães da Sé, uma instituição sem fins lucrativos que vem ajudando famílias na busca por entes queridos que estão desaparecidos. Ivanise, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, querido. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço por ter aceitado, Ivanise. Eu queria que você começasse contando um pouco mais para a gente sobre o trabalho de vocês na associação. Esse trabalho, ele nasceu há 27 anos, a partir do desaparecimento da minha filha. Desapareceu em 23 de dezembro de 95. E, naquela ocasião, o desaparecimento, ele era um problema totalmente desconhecido da sociedade como um todo. Era um assunto que ninguém conhecia. Durante 3 meses, eu procurei minha filha nessa cidade, que é São Paulo, né, que é uma megalópolis, e bati na porta de todas as emissoras de televisão, de rádio, e parecia que as pessoas não entendiam aquilo que eu estava falando. Este assunto, ele só veio à tona em março de 96. Você é muito jovem, mas eu não sei se você se recorda de uma novela que foi escrita pela Glória Pérez, que o nome da novela é Explode Coração. E foi através da novela Explode Coração que a sociedade veio tomar conhecimento do fenômeno que é o desaparecimento de pessoas, né? E a partir da minha participação na novela, conhecendo outras mães, eu resolvi me juntar a outras mães aqui em São Paulo. Em 31 de março de 96, nasceu em São Paulo um movimento de mães denominado como as Mães da Sé. Nós começamos como um movimento, né? E depois a gente teve que legalizar este movimento. E aí, a partir daí, eu transformei a minha dor numa luta, não só pela minha filha, que continua desaparecida até os dias atuais, mas eu tenho mais de 12 mil pessoas, 12 mil mães espalhadas por esse Brasil afora, que já passaram pela minha vida ao longo desses quase 28 anos sem a minha filha. E como que vocês agem? Como que é o dia a dia de vocês nesse trabalho de busca por pessoas desaparecidas? Vocês formaram uma rede de apoio, né? Sim. Durante a semana, eu recebo os pedidos de ajuda de mães que têm filhos desaparecidos. Hoje, com o avanço da tecnologia, essas mães não precisam vir até o escritório se elas não quiserem. Elas me mandam um e-mail ou um WhatsApp e eu encaminho para elas, através de e-mail, a ficha de cadastro para que elas façam o cadastro do seu desaparecido. Quando a gente cadastra uma pessoa, a partir daí a gente começa um trabalho de divulgação. A divulgação é a nossa ferramenta de trabalho. Hoje, os meios que nós temos resultado muito rápido as redes sociais. E tem sido, assim, uma ferramenta de muita eficácia na localização de pessoas desaparecidas. E também nós damos para essas mães apoio psicológico, nos casos em que precisa de um acompanhamento psicológico, porque o desaparecimento, a primeira sequela que ele deixa na mãe, que é a pessoa que mais sofre, é o desequilíbrio emocional. Então, essa mãe começa com uma depressão. E se essa depressão não for tratada, ela acaba se transformando em uma outra patologia. Então, nós damos para elas apoio psicológico, apoio jurídico,
né? E fazemos os encaminhamentos. Todo o nosso trabalho, ele é desenvolvido através de parcerias que nós fazemos com os órgãos públicos. Nós fazemos um trabalho em conjunto com o Ministério Público, com a Delegacia Especializada de Desaparecidos aqui de São Paulo, com os conselhos tutelares, as varas da infância e adolescência, Polícia Militar, Guarda Civil, porque cada um desses órgãos tem a sua competência. E nós não temos prerrogativa, nem temos autonomia para investigar. Quem vai investigar as causas do desaparecimento é a polícia. Nós acompanhamos todos os casos que nós encaminhamos, nós acompanhamos os casos e a nossa função também é cobrar das autoridades que essas investigações não parem enquanto a pessoa não for localizada. É aquela história de não deixar cair no esquecimento, né? Com certeza não pode. É um trabalho muito importante. Vocês têm site, têm redes sociais, né? Vou aproveitar e pedir para você falar para a gente, bem devagar, para a gente colocar na tela, que aí ao longo da nossa conversa aparece aí as redes de vocês, para que as pessoas que estejam buscando ajuda nesse momento tenham acesso aí à instituição. Pode repetir para a gente, por favor? Olha, o nosso site é mãesdacé.org.br. O nosso Instagram é @mãesdacé e o nosso Facebook também é Mães da Sé. Então é só pesquisar Mães da Sé em qualquer uma dessas plataformas aí que vai encontrar. Em qualquer uma dessas plataformas, se você colocar no Google Mães da Sé, já vai aparecer todos os nossos meios de contato. Tá bom. E por que esse nome? Conta pra gente a origem. Olha, Mães da Sé, não fomos nós que escolhemos esse nome. Quando eu cheguei na Praça da Sé, no dia 31 de março de 96, que foi o dia que nasceu esse movimento de mães, estava lá todos os órgãos de imprensa. E aí todas as matérias que saíram falando do nascimento daquele movimento, eles citavam como nasceu em São Paulo um movimento de mães que procuram filhos desaparecidos, as Mães da Sé. Por quê? Porque estávamos nas escadarias da Catedral da Sé, que é o marco inicial de São Paulo, que a Praça da Sé, eu escolhi a Praça da Sé por ser o marco inicial, por ser um lugar que nos anos 90 era lá que acontecia as grandes manifestações da sociedade civil, né? Os grandes protestos eram na Praça da Sé que acontecia. Então, eu escolhi a Praça da Sé. Agora, o nome Mães da Sé foi a própria imprensa que acabou nos intitulando com esse nome. E assim a gente ficou conhecida no mundo inteiro como as Mães da Sé. A cada 15 dias, nós nos reunimos nas escadarias da Catedral com fotos e cartazes de nossos filhos desaparecidos, aonde fazemos uma manifestação silenciosa. Ficamos lá sentadas, mostrando os cartazes dos nossos filhos. Eu sempre levo as fotos dos filhos que as mães moram em outros estados, em outras cidades, e é uma coisa que chama a atenção. O nosso objetivo desses encontros quinzenais é conscientizar a sociedade quanto à gravidade do que é o desaparecimento e chamar a atenção das autoridades. E nós também temos uma expectativa de que alguém passe por ali e reconheça um daqueles rostos que está ali sendo procurado como desaparecido. E isso já aconteceu por 5 vezes, de estarmos ali e alguém passar e falar, olha, eu sei onde essa pessoa está. E a gente sair dali junto com a pessoa que estava fazendo a denúncia e realmente era o desaparecido que a família estava procurando. Então, nesse período todo, nessas quase 3 décadas que você faz esse trabalho, vocês já têm histórias de sucesso? Temos, eu tenho mais de 5.500, quase 5.600 pessoas encontradas
eu tenho 42% de resultados positivos, né, de pessoas localizadas. Maravilha, né? E o que te motiva a continuar com esse trabalho? Porque são 28 anos praticamente agindo em prol dessas pessoas, para encontrar pessoas desaparecidas, ajudar famílias que estão em busca de um ente querido. O que te motiva a não desistir? Olha, quando eu vivi e passei pela minha dor sozinha, eu quase enlouqueci, porque eu não conhecia ninguém que estava passando pela mesma experiência dolorosa que eu. A partir do momento em que eu conheci essas pessoas, eu aprendi a lidar com essa dor de uma forma mais amena, porque quando você compartilha da mesma dor com outras pessoas, você vai aprendendo, né, a viver essa dor de uma forma mais amena. E naquele dia, quando eu cheguei na Praça da Sé, que tinha mais de 100 mães ali no dia 31 de março, eu não me senti, a partir daquele dia eu percebi que eu não estava mais sozinha. E aí eu transformei a minha dor numa luta, não só pela minha filha, mas por todas aquelas mulheres que ali estavam buscando, talvez ali em mim, o seu último fio de esperança. E essas mulheres, 90% dessas mulheres, são pessoas totalmente desconhecedoras de seus direitos. São mães que chegam numa delegacia para registrar uma ocorrência do desaparecimento do seu filho, seja uma criança, um adolescente ou um adulto, e é tratada de uma forma desumana, desrespeitosa, discriminatória. O delegado olha para ela e diz: volte daqui a 24 horas ou daqui a 48 horas. E ela acha que ela tem que esperar esse tempo. E ela não tem que esperar tempo algum. Ninguém tem que esperar 24 ou 48 horas para registrar uma ocorrência do desaparecimento. Quando uma autoridade policial fala para uma mãe: volte daqui a 24 horas, ele sabe que está cometendo crime de prevaricação, mas aquela mãe não sabe. Ela acha que ela tem que esperar. E aí ela continua procurando, porque quando nós vamos a uma delegacia, as nossas buscas já se esgotou nas proximidades em que a pessoa desapareceu. A delegacia teria que ser o primeiro lugar aonde deveríamos ir pedir ajuda, mas acaba sendo o último. E quando você chega lá, na grande maioria, você é tratada de uma forma totalmente desumana. Cada caso, ele já tem uma opinião formada. Se é criança, fugiu de casa pela violência. Se é adolescente, como no caso da minha filha, era uma adolescente. O delegado disse para mim: volta para casa, mãe. A sua filha deve estar com algum namoradinho por aí. Até o dia amanhecer, ela já voltou, ela já vai voltar para casa. Isso já se passaram quase 28 anos e eu estou esperando esse dia chegar. Quando você ouviu isso do delegado, você não tinha o conhecimento que você tem hoje, né? Qual que foi sua reação? Não, eu não tinha. Não, eu simplesmente perguntei para ele por que eu tinha que esperar 24 horas. Aí ele disse para mim que 24 horas era o prazo, que a minha filha poderia estar com namoradinhos, poderia ter ido numa balada, ou dormir na casa de uma coleguinha, e que ele não ia perder o tempo dele para fazer uma ocorrência, para depois a minha filha, no dia seguinte, voltar para casa e eu sequer comunicar à delegacia. E aí eu disse para ele que eu me comprometia com ele. Se a minha filha voltasse, eu pessoalmente voltaria na delegacia para informar. Mas ele falou que não, que eu tinha que esperar 24 horas. Se em 24 horas ela não fosse encontrada, eu voltasse na delegacia. Agora eu vou te explicar o porquê da minha insistência de registrar a ocorrência do desaparecimento da minha filha naquele dia. Porque na minha ignorância, eu achava
E quando fosse registrada a ocorrência do desaparecimento dela, a polícia ia começar as buscas imediatamente. E não é isso que acontece. Não aconteceu comigo há quase 28 anos atrás e não acontece até hoje. O boletim de ocorrência, a delegacia que faz o boletim de ocorrência, ela só registra aquela ocorrência. Quem vai investigar o desaparecimento é a delegacia especializada. Nós temos aqui em São Paulo uma delegacia especializada que atende por ano 20 mil casos de desaparecimento. Então, é humanamente impossível que eles consigam elucidar 20 mil casos de desaparecimento por ano. Com certeza. E a família ali acaba se tornando vítima dessa burocracia toda, né? Porque Sim. Até alguém ir para a rua, de fato, procurar a pessoa que está desaparecida, já passou um tempo. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é para achar aquela Sim. pessoa, né? As primeiras horas, elas, assim, as primeiras 6 horas, é de fundamental importância que seja feita uma busca imediata. E se tratando de criança e adolescentes, nós temos uma legislação vigente, que ela é a Lei 11.259, que ela chama-se Lei de Busca Imediata, que ela dá... o que a lei fala? Que a delegacia que atender a ocorrência do desaparecimento de criança e adolescente, ela tem que registrar a ocorrência e começar as buscas imediatamente. E ainda jogar como se fosse um alerta para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, para os aeroportos, para os portos, terminais de ônibus interestaduais. Mas a lei não é cumprida. Tá certo. Então é importante que a gente acaba fazendo essa busca é a família. Exatamente. A gente tem que ter conhecimento, porque eu, por exemplo, não sabia que a gente tinha esse direito de exigir que a polícia fosse imediatamente e começasse essas buscas. Acho que quase todo mundo que está acompanhando a gente também não tinha esse conhecimento. Então a gente precisa saber disso para exigir, né? Então explica para a gente, de forma prática, se a pessoa identificou que um ente querido desapareceu, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é ir na delegacia. E a partir disso, fazer o quê? Ela vai na delegacia registrar a ocorrência do desaparecimento. Se o delegado, se a autoridade policial falar para ela, volte daqui a 24 horas, em toda a delegacia, nos plantões, tem lá o quadro com o nome do delegado titulado, do delegado assistente. Ela pode simplesmente anotar o nome do delegado, ir na corregedoria e fazer uma denúncia de prevaricação. Porque ele sabe que está prevaricando, mas a pessoa a mãe que está lá, ela não sabe, ela não conhece o seu direito. E quais são os principais desafios enfrentados hoje nessa busca aí por um ente querido? Porque a pessoa, em muitos casos, para a vida dela para ir atrás daquela pessoa, né? Principalmente a mãe, como a senhora mencionou. E é um trabalho árduo, né? Olha, procurar uma pessoa desaparecida é uma tarefa muito difícil. Viver a dor do desaparecimento é viver a dor da incerteza, né? Quando você enterra um filho, um pai, uma mãe, a morte, ela sempre nos pega de forma despreparada. Ninguém está preparado para enfrentar a morte. Mas quando acontece uma fatalidade, que você perde um filho num acidente, ou que ele veio a ter uma doença que levou ele a óbito, você tem todo um procedimento. Você faz um velório, você enterra um corpo, você sabe aonde ele está. E sabe que ele não vai mais voltar. Sabe que ele morreu. Agora, quando ele desaparece, é muito pior. Porque você vive a dor da incerteza. Você não sabe se ele está vivo, se está morto. E aí a sua vida vira uma interrogação. A minha vida virou uma interrogação há quase 28 anos. Eu tinha, na minha concepção de felicidade, até o dia 23 de dezembro de 95, eu era uma pessoa feliz. Eu tinha uma família completa.
E no dia 23 de dezembro, a minha vida deu uma reviravolta, aonde eu não perdi só a minha filha, não. Eu tive várias perdas consequentes, entendeu? Perdi minha saúde, a minha família se desestruturou. O meu casamento acabou 7 anos depois, entendeu? Assim, isso, eu não sou a única mãe que vivencia esse problema, não. São várias mulheres que são abandonadas por seus maridos com o desaparecimento do seu filho. É como se a responsabilidade e a dor fosse só nossa. Então, o que nós precisamos é que o desaparecimento seja tratado como um caso de segurança pública, e não é. Ele é o desaparecimento, pelo fato dele não ser crime, ele não é tratado como um problema de segurança pública. As pessoas, se você leu a pesquisa, você vai ver lá que a maioria das pessoas que desaparecem são homens, né? São pessoas de pele negras, são tanto os homens como os adolescentes, são um número muito alarmante de pessoas que desaparecem. O desaparecimento, ele é uma lacuna, né? Ele é um fenômeno multifatorial, tem vários fatores que envolvem o desaparecimento. Mas o que nós precisamos para combater esse fenômeno? Políticas públicas. Para que, se a gente não puder acabar, que a gente possa, pelo menos, diminuir o número de pessoas que desaparecem todos os anos no Brasil, que é um número alarmante, entendeu? E nós vivemos a nossa dor sozinha. Quem busca por informações, quem procura, quem abdica da sua vida profissional e pessoal é a mãe. É ela que vai para a delegacia, é ela que vai para as ruas, é ela que acaba inconsciente abandonando os outros filhos, porque você tem um foco, que é encontrar o seu filho desaparecido. Com certeza. Vanessa, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Esse assunto é muito sério. A gente vai tratar novamente aqui na nossa programação. Vamos sempre abrir esse espaço aqui, porque é um tema sensível e a gente precisa estar bem informado. Obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Abraço.